primeiramente me apresentando, eu sou o professor Francisco, sou professor do IFTO, no campus Palmas, onde eu, eu estou aqui desde 2005, na coordenação da área de informática, que é a minha área primeira de formação. E gostaria de dar boas-vindas a todos, os estudantes da pós-graduação, e que eu estarei acompanhando vocês nessa disciplina. Esse é o nosso primeiro encontro síncrono. Nós já temos aí, então, umas 3 semanas com material postado em nossa plataforma, já algumas discussões iniciadas, e eu gostaria de ter esse momento síncrono com vocês, falar um pouquinho sobre as temáticas que foram colocadas lá no Moodle para vocês, para que a gente colocasse também mais atividades, né, mais atividades lá na plataforma. Eu coloquei aqui no chat, tá, o link para vocês cadastrarem a frequência, tá? Só colocar o seu nome, só isso. Colocou o nome da OK lá nesse link, beleza? Vou colocar outras vezes, em outros momentos também durante essa aula. Assim, dessa forma, né? Pode ser que alguém entre depois e consiga ver essa mensagem lá no chat. Então, primeiramente, é uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde de sábado. E vamos, então, né, começar a discutir alguns assuntos, né, que a gente já começou lá na plataforma e a gente vai falar um pouquinho mais nesse momento ciclo. E nosso assunto, a gente vai falar um pouco sobre mídia, redes sociais e educação. E é um tema que eu gosto também de discutir bastante, não só por estar relacionado à minha área primária de formação, que é a área da tecnologia da informação, como também é a área onde eu realizei os meus estudos, desde a lato sensu, stricto sensu, mestrado e doutorado, em assuntos relacionados à importância e ao impacto das tecnologias no aprendizado. E toda essa parte da cognição, da absorção de informações e das questões relacionadas à memória e o impacto das novas tecnologias nos processos de aprendizagem. E aí a gente fala basicamente um ponto interessante quando se fala em mídias digitais. A gente utilizar recursos, seja de equipamentos, de programas de computador em atividades educacionais. E isso traz como uma mudança sensoriais. E isso não só a escola que produz essas mudanças sensoriais, mas esses novos alunos que nós recebemos. Muitas vezes, a gente utiliza técnicas, metodologias de um ensino tradicional, que ele era um ensino que teve muito sucesso, né, durante a evolução, né, recente, mas os alunos que nós temos no nosso dia a dia não são mais alunos que poderão se adaptar bem a esse ensino tradicional, porque são alunos que já nasceram na era das mídias digitais. Eles já têm uma forma diferente de ler, de obter informações e de se comunicarem. Eles têm formas diferentes de lidar com isso. Eles já não têm tanta a paciência que as gerações anteriores tiveram. A gente podemos fazer um exemplo simples, podemos dizer que há uns 80 anos atrás, as pessoas tinham a paciência de comprar um jornal impresso e debruçar
na sua manhã, atualizando-se das notícias, seja da política, seja da economia, seja fatores de segurança, editais, educação, o que acontecia com a sua vida através de um jornal. Ele conseguia muito bem navegar, na sua leitura naquele jornal impresso. Hoje, nós vimos, inclusive, nós estamos acompanhando o declínio dessa forma, de comunicação, que é o jornal impresso. Todos eles, os que sobreviveram, migraram também para a internet e para o formato hipertextual. Hoje, na verdade, eu não acesso apenas um jornal impresso. Eu vejo a notícia em uma página, em um grande portal, e aquela notícia, ela vai me remeter ele vai me chamar a atenção por algum detalhe dela. Seja, digamos que eu estou lendo algo relacionado à economia. Eu vejo a notícia relacionada àquilo, imediatamente já vou fazer uma busca e começo a ver várias e várias outras coisas relacionadas àquela notícia. E eu não estou preso em apenas um canal de comunicação. De repente, eu já passei aí por 10, canais de comunicação diferentes. De repente, eu já publiquei isso em uma rede onde eu participo. E já comecei uma discussão também com outros amigos que eu tenho. De repente, já publiquei isso na minha rede social, no Facebook. Essa notícia é curtida, ela é criticada, e alguém fala o seguinte: espera aí, amigo, mas essa notícia também ela está enviesada. Dá uma lida nesse link que eu te mandei, e olha só que rapidamente você tem acesso a muita coisa diferente, de fontes diferentes e várias visões. E outra coisa, um detalhe, o imediatismo. A coisa aconteceu, você ali em questão de segundos, e isso está na palma da sua mão. Ou uma notícia relacionada a um conflito político entre países, alguma coisa externo, está aí a milhares de quilômetros de distância da gente, em outros países, em outros hemisférios, e a gente está aqui, de repente, está aqui acompanhando aquilo ao vivo. O jornal impresso, eu ia saber dessa notícia amanhã. Estou sabendo ela agora, nesse momento. E isso influencia também essa mudança na cultura dessas pessoas de hoje. Elas querem saber a notícia agora, a última, a que saiu nesse minuto. E essas mudanças, esse comportamento, ele é impactado também nas atividades de ensino. Esse comportamento imediato do aluno, de querer as coisas, e também dessa habilidade que ele tem em buscar em suportes diferentes o seu conhecimento. Professor, fazendo só uma ressalva, quando o senhor falou dos jornais, inclusive os jornais atualmente, eles abordam também um formato digital, justamente para não perder esse público. Eles mantêm o mesmo conteúdo, só que de forma digital. Inclusive eu tenho acesso aí a jornais do Brasil e do mundo todos os dias e realmente a leitura é idêntica, só a questão física e digital. Assim, há uma outra observação que a gente precisa ver também, é a questão assim, o jornal em si, ele perpetua ainda, né? A gente vê, ele saiu do modo impresso e passou para o digital. Agora a gente observa que as revistas, né, como a Veja, Isto É, ela perdeu espaço nos nossos dias de hoje. O que era muito bem utilizado antigamente, hoje você já não vê mais falar desse tipo de leitura, correto? Correto. E provavelmente por eles terem mantido aquela mesma ideia do leitor de antes. Mantiveram mesmo na plataforma digital, mas o comportamento do leitor antigo. Se você for mesmo nas plataformas digitais, as revistas elas remetem
aquele formato tradicional. Na verdade, ela só colocou numa plataforma virtual aquilo que estava no físico. Olá, boa tarde. Eu só ia fazer uma observação a respeito do rádio, que, como o senhor mesmo falou, o rádio ele conseguiu se reinventar. Hoje nós temos os podcasts que são muito difundidos em todos os assuntos, tanto para entretenimento quanto para notícia também. Para falar da questão das rádios também, o YouTube disponibiliza várias rádios de forma gratuita, já há muito tempo. Continua assim, são tecnologias que vão se reinventando. As revistas também fizeram o mesmo sistema do jornal, de se digitalizar. É um procedimento que já acontece há algum tempo, antes menos divulgado, né? Mas depois da pandemia tudo se expandiu. Valis comenta, né? TVs abertas perderam muito, né? Perderam muito espaço, né? Perderam muita audiência. Na verdade, se for analisar, se for ver os estudos mais, né, ou mais isentos nesse sentido, eles mostram que todos perderam. Na verdade, as novas plataformas, streaming, né, eles, na verdade, acabaram angariando esse público. Na verdade, esse público migrou para outras plataformas. Inclusive, os próprios canais também, os que pretendem continuar ainda, né, eles estão migrando também para as plataformas de streaming. Você vê a migração, né, das locadoras, que hoje não se vê mais locadoras de vídeo, né, que antes era das fitas, foram para DVD e agora, depois do streaming, né, realmente decretou, né, o fim desse modelo de negócio de locação. Assim também como as plataformas de áudio, ao estilo do Deezer, Spotify, também decretaram praticamente o fim né, da gravação de CDs, né, da mídia digital, de conteúdo de áudio, né, porque é muito mais prático, você tem lá na palma da mão, você tem, né, uma infinidade né, de artistas ali de forma bem prática, rápida, que você faz uma busca. Aí comentamos aí que o professor, então, nesse novo modelo, ele não é mais detentor exclusivo do conhecimento, e aí muda-se, né, totalmente a forma, a metodologia antiga. Inclusive com a crítica, né? A gente já começa a gente comentar que a sala de aula ela reporta-se aos modelos tradicionais quando você tem todas as cadeiras viradas para frente, um quadro negro de frente para um professor que está lá numa posição central, né? E com essa condição de detentor do exclusivo do conhecimento. Então, como se vocês já viram em outros componentes, falando em metodologias ativas, uma dessas coisas que se critica, né, seria já começa a criticar as escolas a partir da sua arquitetura. Eles propõem até um redesenho desses espaços, né, os espaços de aula. Como seria a nova sala de aula. E dentro dessas várias metodologias, por exemplo, a aula invertida, onde você coloca em uma plataforma, em um suporte digital, ou você compartilha com o aluno os objetos de aprendizagem. Materiais digitais, videoaulas, seja um resumo em um texto, seja uma videoaula, seja um experimento que você fez, ou material que já está pronto. Porque nós não precisamos reinventar a roda, se já tem muita coisa pronta. E a gente poder trazer isso, fazer essa seleção desse material, do que é interessante, e trazer para os nossos alunos. E ser um mediador nesse processo. E utilizando o momento da nossa aula para um momento de aplicação prática daquilo que você já compartilhou com ele anteriormente.
E aí a gente começa a falar coisas que realmente são um pouco, podemos dizer, duras para nós que estamos acostumados a formas diferentes de ensinar, aquela forma mais tradicional. A gente entender que aquilo que a gente está ensinando, digamos, como a minha aula que é da área de TI, eu ensinar para o aluno como é que ele constrói um algoritmo. Eu passar lá toda a minha aula fazendo uma explanação daquilo, eu fazendo isso sabendo que o aluno, ele fazendo a busca no YouTube, vai ter centenas de aulas prontas, com explicação até muito melhores do que a minha. E eu não tenho nenhum problema com isso. Vai ter professores que fizeram, que têm uma experiência melhor, uma habilidade melhor, e fizeram, ou que tiveram um pouco mais de tempo, e fizeram um material muito melhor, uma aula muito mais didática daquela que eu ofereceria para o aluno. E está pronta ao toque do dedo do aluno. Quantas vezes a gente está ministrando aula, o aluno hoje em dia ele tem uma dúvida, muitas vezes ele vai levantar o braço e vai perguntar para você, ele vai pegar, ele vai abrir o celular, ou ele vai abrir, está lá no computador, ele vai pesquisar no YouTube como é que resolve aquilo. E vai ter um outro professor, vai ter alguém, ele vai entrar numa rede social, ele vai entrar num grupo de discussão que tem alguém resolvendo aquele problema, aquela dúvida que ele tem. Mas isso nos traz a uma outra postura. Na verdade é isso, nessa nova sistemática. Mas a gente ser mediadores do conhecimento. Nós, por termos mais experiência, por estarmos mais capacitados do que os nossos alunos, a gente consegue, então, traçar caminhos para eles. Porque tem outra questão nisso tudo, que é a pessoa se perder nesse universo hipertextual. Tem as questões relacionadas à sobrecarga cognitiva. É muita informação. E qual a informação que é legal? Né? O que me acrescenta? Qual a informação que é confiável? E olha que nós estamos vivendo num mundo hoje que o mesmo fato histórico, político, econômico, ele pode ser escrito de diversas maneiras. E muitas diversas maneiras erradas. Muitas vezes propositalmente erradas. E aí nós temos, então, a responsabilidade de nós sermos mediadores, de saber conduzir os nossos alunos e poder orientá-los pelo melhor caminho. E para que ele consiga ter autonomia de discernir sobre o que é bom e o que é ruim dentro de todo esse universo, desse infinito da internet. E aí, se a gente fala mais sobre o professor como mediador, nós estamos falando, está tudo a ver com o ensino híbrido, nós estamos falando em mídias digitais. Porque nós temos o ensino lá, o presencial, sala de aula, o professor naquele local, naquele horário. E nós temos de um outro extremo o ensino totalmente à distância. O que nós vimos foi o que nós temos que, muitas vezes, de forma até involuntária, muitas vezes a gente fez que nem percebeu, mas a gente foi construindo um ensino híbrido. Em nossa instituição, em nossos cursos presenciais, todo professor, no momento que ele começa suas aulas, já tem disponível também a sua plataforma no Moodle, para todas as disciplinas. E é normal que a gente coloque, hoje, por exemplo, em minhas aulas, as atividades eu não coloco mais para o aluno me entregar. Eu coloco a atividade no Moodle para ele resolver lá. Se eu quero um questionário, eu coloco no Moodle, que eu coloco uma atividade, por exemplo, objetiva, que ele já responde, ele já sabe que ele errou. Muitas vezes ele já é dirigido para um link onde fala um pouco mais sobre aqueles pontos onde ele teve dificuldade.
o assunto, a parte teórica, eu coloco uma semana antes da aula, para ele consiga, se ele teve a curiosidade de ler um pouquinho, né? Ele se inteirou do assunto, para quando chegar na sala, no momento da aula, vai ser mais um momento de aplicação. E olha só, então nós estamos, né, envolvendo isso, o que é coisas da educação à distância, mas dentro do ensino presencial, que resulta nesse ensino híbrido. E é algo que meio que nós fomos obrigados a usar os recursos da educação à distância, não sendo exatamente a educação à distância, mas usando os recursos da educação à distância no período, né, onde estava decretada a emergência pela pandemia, né, da Covid-19, e quando a gente voltou às nossas atividades presenciais, a gente continuou com muita coisa que tinha lá na educação à distância, mas a gente viu que é legal e que poderia ser continuado. A gente viu que teve muito, que deu muitos frutos positivos em termos de conhecimento para os nossos alunos. Então, hoje, né, o que seria uma coisa para ser construída, muitos de vocês talvez já estão, né, quem está na sala de aula, já está, na verdade, do dia a dia, já fazendo na sua prática muita coisa de ensino híbrido. E aí, então, e o estado da arte disso tudo é quando, além dessas tecnologias, né, não só o suporte, mas quando você consegue também aplicar metodologias ativas, que são métodos que são cientificamente testados e comprovados, que utilizam faculdades, oportunidades neurocognitivas dos nossos alunos como um fator da melhora da performance das atividades de ensino e aprendizagem. Até porque o nosso aprendizado, ele não é um aprendizado linear. Ele não é um aprendizado passivo, onde você apenas recebe informações. Não é a única forma, né? Ou não seria a melhor forma de você aprender. Tem outros, bastantes estudos a respeito disso, e quando a gente fala de hipertexto, que seria a malha do conhecimento, quando você acessa a internet, na verdade, o hipertexto é isso. De repente, você tem acesso a vários conteúdos, seja conteúdos de vídeo, conteúdos impressos, você tem acesso a um áudio, né, a uma fotografia, e você, com um clique, você vai para lugares diferentes ou páginas diferentes. Então, no meio daquele texto tem um link que te leva para um outro lugar. E você vai se aprofundando, de repente você sai daquele tema principal e vai para outro e pesquisa mais sobre aquilo, e depois volta onde você tinha iniciado, mas nesse momento você vai estar construindo a sua rede, algo que você decidiu. O caminho que eu quis para entender um pouco mais sobre esse assunto foi esse, e você começa a trilhar esse caminho. E isso tem tudo a ver com o nosso funcionamento cognitivo. A nossa mente, ela é hipertextual. O nosso cérebro trabalha através de várias de redes neurais, e que é a conexão delas, formamos redes para para tudo que todos os assuntos, todos os nossos conhecimentos, na verdade, o nosso cérebro, isso é representado lá, né, fisicamente, podemos dizer assim, em redes neurais. São redes que foram construídas. E a todo momento, um assunto que eu leio aqui, ela vai me remeter, na verdade, eu entendo aquilo, por quê? Porque eu tenho um conhecimento prévio, e eu começo a fazer associações com outras redes neurais que já estavam pré-estabelecidas no meu cérebro, e eu consigo entender aquilo que eu estou estudando, ou uma coisa nova que eu estou me deparando naquele momento. Mas que, de imediato, eu consigo interpretar isso. Diante dessa rede que eu já tinha construída. E isso, então, digamos que o hipertexto, ele tem muito a ver com
com que a gente, com a nossa forma de aprendizado. E existem experimentos feitos, né, com relação a isso, para ver como é que as pessoas se comportam quando elas querem estudar, quando elas querem pesquisar sobre determinado assunto. E a gente vê que o comportamento da pessoa ela é hipertextual. Muitas vezes até você pega um livro ele tem uma sequência, mas muitas vezes necessariamente você não vai seguir aquela sequência. Você vai abrir um sumário que vai te levar a um determinado ponto. De repente você vai lá para o final, depois você vai lá para o meio, volta para o início, vai lá para o final de novo do livro, e assim talvez é onde você vai buscar aquilo que você precisava. O sumário seria como um link que te leva a um lugar a outro dentro daquela obra, né, literária. E veja só o nosso hipertexto, né, do nosso cérebro atuando nesse momento. Aqui tem um estudo, né, da Unesco falando qual seriam, né, as etapas dessa digitalização, dessa adoção das mídias digitais na educação e qual seria, ele colocou mais ou menos, eles colocaram em termos de níveis. O nível emergente utiliza ferramentas de produtividade. Temos um laboratório de informática que os alunos vão lá, em vez de escrever o trabalho, eles digitam, né? Eles podem pesquisar algum trabalho e fazer isso, e entregar isso. Apenas aumentou a produtividade. A aplicação potencializa o ensino usando tecnologia. Já estamos usando algumas ferramentas durante o ensino daquilo que está sendo utilizando a tecnologia, mas como potencializar, não como a produtividade do que ele está fazendo, mas fazer com que eles aprendam mais utilizando alguma ferramenta lá. Inspiração. Promove a aprendizagem utilizando múltiplas formas de ensino. E aí você pode... e aí já entra, né, a gamificação, você já entra usando uma rede social para você discutir, fazer um relatório sobre aquilo, compartilhando através de um fórum, onde os colegas da turma, todo mundo vai construindo, né, ideias a respeito de determinado tema que o professor sugira naquele momento, e chegando à etapa de transformação, onde é criado e estimulado espaços abertos e então, uma transformação na forma de ensino. E aí, onde está o desafio para o professor, né? Ele poder, né, entrar nessa etapa, nesse nível de transformação. E o desafio, criar metodologia de ensino empregando inovações tecnológicas. Tá. Então, tem internet, tem computadores, nem sempre metodologia de ensino também depende também. Pode ter metodologias ativas que a gente utiliza jogos ali no papel, na cartolina, distribui os alunos em grupos para ele desenvolver um projeto. Mas, como nós estamos falando especificamente em mídias digitais, a dificuldade por exemplo, a minha aula é de programação. Como é que eu vou utilizar mídias digitais para facilitar? Para eu mudar uma metodologia utilizando mídias digitais para dar minha aula de programação? Então, eu ministro aula de outra coisa. Eu ministro aula com operações básicas, né? Eu estou ensinando uma equação de segundo grau. Como é que eu vou usar uma mídia digital para ministrar essa aula? E aí, então, essa é a primeira dificuldade. Às vezes você tem um recurso, mas não consegue utilizar. E aí, por quê? Porque isso requer uma formação continuada e atualização constante. E aí, fica de certa forma, deixa-se uma crítica a algumas instituições, por exemplo, acharem que estão fazendo uma formação, né, em metodologias disruptivas, metodologias inovadoras, mas utilizando um dia ou uma semana pedagógica para isso.
e achar que está fazendo um trabalho profundo no sentido de formação. Esses momentos, eles são interessantes, sim, para despertar, né? Para levantar realmente, para motivar os docentes. Mas a formação, ela tem que ser mais densa, continuada, ou seja, não pode parar, tem que estar ali a todo momento, porque todo dia chega novas tecnologias, novas mídias são apresentadas. E aí, então, é detalhe a gente estar a todo momento trazendo uma nova formação, uma atualização ali que tem que ser constante, tem que fazer parte da rotina da instituição essa formação, e não em alguns momentos pontuais. Depende também um desafio para a escola. Para que ela possa fazer isso, ela tem que reformular os seus currículos e métodos de ensino. Não adianta apenas o professor tomar isso para si, se a escola continua a mesma, a estrutura dela continua a mesma, remetendo ao ensino tradicional. A escola acaba sendo um obstáculo à implantação de novas metodologias de ensino, utilizando mídias. E aos alunos fica o desafio de acesso a equipamentos e tecnologias. Estamos falando que uma grande parte dos nossos alunos já nasceram com utilização já com grandes habilidades, já familiarizados com equipamentos digitais. Mas muitas vezes isso não é, mas isso também não é uma unanimidade em nossos alunos. Podemos ter alunos mais carentes. E aí a nossa instituição consegue atender esses alunos que a gente está preparado para isso, a gente está olhando também para aqueles nossos alunos que não tiveram contato, né, com recursos e com tecnologias. Nilson, atualmente trabalho como bibliotecário em uma escola particular e lá é trabalhado o aluno como protagonista e também essa questão do espaço sensorial, é interessante o funcionamento. Que bom, viu, Nilson, que você está tendo essa experiência, tá? Também, as instituições privadas, muitas delas, algumas que eu conheço, realmente elas têm uma forma de fazer essa modificação até de uma forma mais rápida, né? Eles são mais dinâmicos nesse sentido. Conheço algumas também que têm um trabalho muito avançado nesse sentido. Tá. E aí, falando sobre mídias, né? Mídia massiva seria o quê? Uma TV aberta, por exemplo. Ela manda muita informação para a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem, que é esse segundo ponto, que é quando você tem um controle da utilização da mídia, né, com certa autonomia, você tem um controle sobre o fluxo de informações. Então, é você que faz o seu trajeto. Não vem uma coisa pronta, né, empacotada para você, para você consumir. Fica o desafio. Também é uma responsabilidade que surge, que é saber lidar com as informações em excesso e descontinuadas, ou que a gente fala de sobrecarga cognitiva. Existe muita informação disponível, mas o que é a informação realmente que é relevante? O que é importante que tem lá? Saber selecionar as informações que têm uma origem com uma boa reputação. E aí, uma dessas características também da utilização de mídia, participação de comunidades virtuais, articulação de ideias e desenvolvimento do pensamento crítico. Você vê que quando os alunos eles têm acesso a construírem, né, esses grupos, essas comunidades virtuais, vocês veem eles colocando, articulando suas ideias, articulando e argumentando sobre suas ideias. E veja só, se a gente for ver
tem uma pirâmide, chama pirâmide do conhecimento, que é uma das formas de maior aprendizado, né? Onde você tem menos aprendizado passivo. Eu estou sentado aqui, estou escutando alguém falando algo para mim. Onde você tem o máximo de aprendizado, né? Parece que o máximo é quando você ensina sobre aquilo. Você vai falar a outras pessoas sobre aquilo, ensinando elas. Ou quando você consegue falar sobre aquilo. Fazer um conceito sobre aquilo que você aprendeu. Então, de certa forma, nós estamos utilizando um dos recursos que são cientificamente comprovados para maximizar o processo de aprendizado. Né? E quando você estimula os alunos a articular ideias e argumentar sobre elas, defender as suas ideias, você está dando a oportunidade, então, de ele solidificar o seu aprendizado. Algumas características, como já falamos, né? Mudança no estudante. Necessidade de instantaneidade no aprendizagem. Por quê? Porque isso faz parte já do dia a dia deles. Eles querem saber de algo, rapidamente, em poucos cliques ou toques no celular, ele consegue descobrir e aprender algo. Então, entender que eles vão trazer esse conhecimento para a sala de aula, mas vamos utilizar isso, né? Vamos pensar, então, em metodologias que a gente utiliza isso a nosso favor. Isso não pode ser necessariamente ser visto como algo negativo por parte do aluno, mas uma característica que a gente pode utilizar ela como uma vantagem. No entanto, temos isso pode se transformar em algumas limitações, como a facilidade na perca do foco. Porque se você também tem uma infinidade, então você tem que construir um trajeto que ele consiga navegar por ele e que ele consiga chegar, que ele consiga cumprir a atividade, o desafio, o projeto que você colocou. Se for algo com uma densidade muito grande, fora da realidade do aluno, se for algo ou que não seja muito interessante, temos que pensar sobre isso também. Por quê? Porque tem muita coisa interessante também ali ao toque do aluno. Pode pensar hoje, muita gente se pergunta, por que a gente vê tanto, hoje em dia, os alunos dispersos? Por exemplo, mesmo que não seja numa aula com computadores. Você tem uma aula ali numa sala normal, uma sala tradicional, e os alunos dispersos, por exemplo, no celular. Ali ele tem coisa imediata. Isso, ele tem essa sede por coisas imediatas. Ele está conversando, alguém está respondendo ele na hora. Ele está fazendo algo, ele tem ali Isso tem fatores, até no sentido químico, sensórios. Aquilo tem uma geração de prazer instantâneo para o aluno, né? Ou para as pessoas que utilizam, né, essas tecnologias. Aquilo rapidamente o encontro que você quer, né? Você encontra a notícia, você encontra o jogo que você quer, algo o que te agrada. Mas será que aquilo que eu estou dando para ele, ele consegue também, ele conseguiria chegar, ele conseguiria aprender, ele conseguiria obter uma satisfação com aquilo? Então, tem que pensar porque a gente tem que pensar nessas limitações, né? E essa facilidade de dispersão também, que, por outro lado, seria um ponto negativo da utilização de mídias. Por isso nós colocamos, né, até algumas ferramentas como blog, Facebook, WhatsApp, e-mail, um tanto de coisa que podemos utilizar como fatores, né, de ganho de aprendizado. Utilizar isso como uma ferramenta. Então, ao invés de a gente, né, não de ir contra essas mídias, mas utilizá-las ao favor do ensino. Aí falamos um pouco, vocês viram lá no material de vocês, coloquei algumas definições, né, de e-learning, m-learning, isso, que é aquele aprendizado que já tem, né, que dá mais autonomia para o aluno, que tem, né,
mais ferramentas para ele poder interagir. E, finalizando, no ponto da última semana, quando a gente falou sobre o aprendizado ubíquo, que é aquela que a qualquer momento você tem ali acesso ao conhecimento. É isso? Você tem o universo ali ao seu redor, né? Coisas confiáveis ou não. Né? Então, o que a gente precisa trabalhar para o nosso aluno? Primeiramente, o discernimento. Né? Ele saber poder escolher, avaliar a qualidade daquele material. A gente fala um pouco aí sobre os tipos, né? O leitor contemplativo, o movimento imersivo, que é esse agora, né? É o tipo do leitor que nós temos atualmente. Falamos já um pouco sobre a hipertextualidade, né? A nossa mente ela é hipertextual. Ela funciona mais ou menos da forma, né, como são os textos da internet, né? Esses infinitos caminhos. E assim também como a gente se perde em nossos pensamentos, se perde em nosso foco, a gente tem que ter um cuidado que os trajetos que a gente vai sugerir para os nossos alunos não favoreçam que eles percam o seu foco de estudo. Aí esse novo leitor, né? Ele navega em telas, programas de leitura, né? Conecta entre nós e nexos. Olha só, roteiros multilineares, multissequenciais e labirínticos. Isso é o hipertexto. Tá? E ele encontra pelo caminho textos, imagens, documentação, música, vídeo, e ele é livre para estabelecer sozinho a ordem informacional. E aí, isso é o que é de interessante, que é importante, que é essa autonomia que ele tem de construir o seu próprio conhecimento, mas com uma responsabilidade que ela tem que ser, de certa forma, monitorada. Por quê? Será que ele tem autonomia? Ele está conseguindo realmente fazer as escolhas corretas? Mas é um caminho que ele precisa passar por ele para que ele consiga realmente construir o conhecimento por si só, ele consiga procurar as informações que ele precisa para construir, para fazer as atividades, desenvolver os seus projetos. E aí o importante que porque ser um suporte da formação que só a educação formal pode fornecer, torna-se difícil avaliar o resultado de uma busca. Então, a educação albícola não vem para rivalizar com a educação tradicional. Ela não vem para se opor, mas ela vem para completar, ela vem para integrar. Então, porque senão a gente nem precisava, se a gente coloca unicamente isso aqui, a gente acaba, não precisa mais nem das instituições, né? Não precisa dos professores. Coloca-se o material e eles conseguiriam aprender por si mesmos. Não. A educação formal ela é importante ainda, ela continua mais do que nunca importante. Mas que ela, no sentido que ela que vai ajudar o aluno a construir os seus caminhos. Van Lins, num comentário aqui, que não seria muito prematuro pensarmos em educação 5.0, quando ainda temos educação 2.0 ainda hoje reinando, né, em nossas escolas. Isso é verdade. Isso, na verdade, a educação 5.0 é algo que está sendo ainda muito no sentido do plano teórico ainda. O que nós temos mesmo de concreto, né, seria a educação 4.0. A Aline fica surpresa, mas não é uma realidade para a maioria da população. A realidade é bem heterogênea, verdade, porque aí nós temos aí um país com grandes diferenças sociais, essas mudanças elas não conseguem ser feitas aí a toque de caixa, né? Muito menos na educação pública. Aqui fazemos só alguns conceitos técnicos, porque a disciplina fala exatamente sobre isso, e vamos, né, fazer
essas definições, tá, pessoal? Para deixar bem claro. Então, a mídia digital, todo o veículo que você usa para, né, baseado em tecnologia digital. Então, seja um computador, um tablet, né, uma Smart TV, por exemplo, ou qualquer outro equipamento. Objetos conectados que você pode utilizar de alguma forma para aprendizado, conectados à internet, que chama da IoT, Internet das Coisas. Né? Não requer necessariamente produção de conteúdo de muitos, nem relações interpessoais. Um curso ele pode estar todinho lá, onde você vai apenas ler aquele curso, acompanhar de casa, não tem interação nenhuma. Né? Pode ser uma página só. As mídias sociais. Um errinho aqui, né? Faltando um azinho. Esses já são sites que se hospedam na internet, mas eles já permitem a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e compartilhamento de informações. Então, os seus usuários já podem, né, já interagem com essa página. E aí já fazem referência lá à Internet 2.0 que a gente comentou já na semana 2. Mídias sociais. Aí já são sites que se hospedam, mas construídos, esse aí não. Esse aí já é o protagonismo de quem está, o protagonismo é do usuário, né? Não é mais da página. Então, o meu Instagram, o meu Facebook, tá? Perdão, redes sociais. Então, o foco, tá? É do usuário, beleza? Esse é o grande, ele é o protagonista. Então, e essas redes sociais reúnem pessoas, né? Que ela expõe perfis, fotos pessoais, textos, mensagens, e interage com outros, criam lista de amigos, criam comunidades e por aí vai. Algumas coisas mais específicas e que a gente pode, então, utilizar isso nas atividades de aprendizagem. Olha só, elas reforçam esse caráter do imediatismo no processo de ensino-aprendizagem. Já viram lá? Personalização do ensino. Então, o aluno ele tem ele tem o seu perfil lá, ele tem suas avaliações, ele tem os seus relatórios, ele tem um acompanhamento da sua vida, né, acadêmica, né, individual, e ele tem um controle direto sobre isso. Então, as tarefas são automatizadas. Opa. Então, o aluno ele pode fazer no seu tempo, no seu horário, né? Maior interatividade e organização. Muito mais fácil, né? Está tudo ali a forma de você organizar e disponibilizar isso também. E aqui nós vamos, né? Vamos comentar, a gente consegue comentar rapidamente sobre algumas características lá da educação 4.0. E chegamos lá, então, que é essa, né? Nós vamos assim, então, seria a nossa tecnologia, né? O nosso momento atual, que seria a educação 4.0. Para entender um pouco sobre isso, a gente tem que conhecer também, elas estão muito ligadas, né? O que mudou muito a educação. Ela foi motivada também nas mudanças das tecnologias, que, por sua vez, foram impulsionadas pelas revoluções industriais. Elas acompanham sempre esses marcos históricos aí. Então, a primeira revolução industrial, que foi, né, entre 1860 e 1880, grandes invenções que representaram grande evolução nos setores de produção e de transportes. Nessa época, as escolas começaram a ser estruturadas de acordo com a necessidade do mercado. Então, as escolas tradicionais começaram aí, exatamente visando atender aqueles setores que estavam se desenvolvendo. A segunda revolução, no final do século XIX para o início do século XX, com o advento da eletricidade, linha de montagem e que possibilitou a produção em massa. Quando você fala lá de Henry Ford, né, que desenvolveu a linha de montagem, que foi a linha para a fabricação de veículos. E entre os anos 60 e 90, tivemos a terceira revolução, desenvolvimento dos semicondutores, os dispositivos utilizados para construir computadores. Tá, pessoal? Quando fala semicondutores, dispositivos eletrônicos. Da computação de mesa,
né, lá pelo final dos anos 70, computação pessoal, os anos 80, internet, lá pelos anos 90. Quarta revolução, que foi final do século XX para o início do século XXI, essa foi conhecida mesmo como a revolução digital. Ela foi impulsionada pelo desenvolvimento da informática. Uma internet muito mais ubíqua, né? Tá todo lugar, né? Tá tudo conectado e a qualquer momento você está conectado ali, imóvel, por pequenos sensores muito mais poderosos e baratos, equipamentos que se popularizaram, que estão à palma da mão, pela inteligência artificial e pelo aprendizado das máquinas. Inteligência artificial, onde você ensina, né, são softwares capazes de captar, né, de realizar operações por si mesmas. Computadores que conseguem captar padrões de comportamento, seria isso, machine learning, né, aprendizado de máquina. Desenvolvimento em áreas que vão desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, das energias renováveis à computação quântica. Isso aqui vai ser a próxima revolução da computação, né, em termos de equipamentos e tudo, a computação quântica. Porque já estão falando já do final dos semicondutores, final do silício. Ele já chegou, né, chegamos já no limite do silício e precisamos de uma nova tecnologia para substituir ele na construção dos computadores. E que vai ser essa computação quântica, essa tecnologia que vai substituir esses antigos componentes, trazendo, então, computadores menores, mais rápidos e ainda mais baratos do que de que nós temos hoje, nossos dias. E é totalmente diferente das outras, pois é uma fusão das tecnologias, da interação entre os domínios físicos, digitais e biológicos. O tanto de coisa que veio aí nessa quarta transição. E aí, algumas comparações aqui, né? Internet 1.0, 2.0, vocês entenderam um pouco, né? Como foi a internet evoluiu também, de acordo aí com esses fatos históricos. De 98 a 2003, internet começando, né? Popularizando, número de usuários inexpressivo, baixa interatividade, as pessoas apenas acessavam o conteúdo, mas não interagiam, tinha lá. Linguagem HTML, era a linguagem mais básica, ela apenas apresentava páginas, muito texto ou algumas imagens, né? Sem outros recursos hipertextuais. Internet como uma televisão, ou seja, você apenas acessava, né? Então não tinha esse caminho de volta. Receptor passivo. Olha onde você interagia, através de e-mail, a forma que você interagia mais com a internet, né? Você mandava suas informações. Sites de busca, eles eram bem mais, né, menos inteligentes, menos poderosos do que eles são hoje. A 2.0 é a web social. O internauta se constitui do poder da criação, interação e formação de opinião. Então, nessa época que os usuários já começavam a construir suas páginas. Ah, tá, eu não vou apenas ler, eu vou colocar também a minha página na internet, seja blog, chat, né, wiki, mecanismos de busca, né, como o da Google, okay? E criação de algumas redes, como YouTube, Orkut, Facebook, Twitter, Wikipedia, Twitter. Evolução para 3.0. A organização das informações sobre o usuário e consumidor. Opa, eles sabem tudo sobre você. Eles vão te dar um cardápio do jeito que vocês querem. Tá? Então, o que vocês vê foi a era dos algoritmos inteligentes nas redes sociais. Então, por isso que muitas vezes nós temos a impressão de que a internet ela concorda com a gente, né? Ela pensa igual a gente. Você começa a ler um texto ou você começa a navegar por algumas redes sociais,
com uma determinada temática, e vocês percebem que, peraí, um texto após o outro que vem na sequência, é tudo relacionado àquilo que você concorda, àquilo que você gosta. Mas peraí, a internet é isso? Não, a internet é infinidade de coisas, mas esses algoritmos já são preparados para isso, para te dar, eles querem o quê? Prender sua atenção. E como é que prende a atenção? Te dá aquilo que você quer, te dá aquilo que você gosta. De que forma, então? Esses algoritmos, eles começam, então, a selecionar, a buscar dentro daquele, né, assim, daquela infinidade de conteúdos, ele te passa aquilo que está voltado para aquilo que você gosta, né? Olha só, né? Então, e isso, né, com recursos como inteligência artificial, ou tá, aumento do tempo de conexão. As pessoas passam muito mais tempo, então, né, utilizando. Até porque elas deixaram de utilizar não apenas no computador, mas utilizar no smartphone. Então, o smartphone está na nossa mão, então as pessoas estão a todo momento utilizando recursos digitais. E aí fala assim, ó, onde se comenta, ó, enviar informações de acordo com os interesses do usuário. Muitas vezes, se você tem, exemplo, um determinado posicionamento político, por exemplo, é questão de pouco tempo, você começa a navegar e vai aparecer apenas coisas voltadas com aquele mesmo posicionamento que você tem. Não que não tenha posicionamento diferente, tem, mas aquilo ali foi trabalho do algoritmo. Ele te trouxe aquilo que ele sabe as suas preferências. Então, para a interpretação dos dados, não é necessária a presença do ser humano, uma máquina coleta dados, faz análise e conclui. Eles são capazes, então, de processar toda aquela rede de informações e já gera conclusões a partir daquilo. Não tem ninguém lá de trás fazendo aquilo. Ou seja, as redes, elas funcionam praticamente de forma autônoma. Tá? Facilidade de acesso aos conteúdos digitais, navegação mais fluida. E o que temos de agora para frente? Na internet 4.0, web inteligente, né? Vão ter o quê? Mais novos modelos de interação, né? Personalizada aos usuários, ou seja, vai vir mais coisa voltada para você realmente, né? Você quer filtrar mesmo, é isso? Então, ou de certa forma, vai facilitar o nosso dia a dia, porque vai vir mais coisas que nos interessam. Pode ser um problema, de repente, talvez você tenha não te dá uma visão do todo. Tradução de idiomas, reconhecimento de voz, inteligência das coisas. Isso aí está relacionado àqueles objetos que estão todos conectados à internet. Então, com isso, um exemplo bem simples, né, que já é muito comum. A pessoa está no trabalho, está no caminho e através do seu smartphone ele se conecta via internet com a rede de sua casa, ele já liga o aparelho de ar-condicionado, já coloca na temperatura e na posição que ele quer. E aí, cada vez que passa, a gente vai poder interagir com mais dispositivos, tá? Então, do nosso dia a dia, da nossa casa, carros que, com a melhora das redes, né, de comunicação, estão viabilizando já, então, o desenvolvimento, já está em funcionamento, mas eles vão ser aprimorados os carros autônomos, então vai ser cada vez mais comum, testes, né, e utilizados de forma mais massiva os carros inteligentes, então, que podem se mover sem o motorista. Telemedicina, então, uma pessoa pode estar aqui em Palmas e ser operada por uma pessoa que está em outro país. Ele vai estar lá, né, online, naquele momento, fazendo esse procedimento, né, através das redes que vão propiciar isso. Olha lá, comunicação máquina, agentes inteligentes nas nuvens. Hoje nós temos isso. A inteligência artificial, por exemplo, propicia que a gente até utilizando alguns dispositivos e a gente coloca as nossas fotos na nuvem.
De repente, ele gera um vídeo. São seus momentos de tal mês. Ele gera um conjunto de vídeos lá. Você pode pesquisar uma determinada pessoa, só pelo nome, e ele te traz na busca lá nas suas fotos, onde é que aquela pessoa, fotos daquela pessoa que está dentro da sua rede. Passando aí do papel do professor. Aí vamos também para a educação 1, 2, 3, 4. A primeira lá, a tradicional. Professor, fonte do conhecimento. A 2, guia e fonte para o conhecimento. Terceiro, organizador do conhecimento colaborativo e do contexto de aprendizagem. E olha agora, ele torna-se o colaborador da aprendizagem, necessitando o conhecimento de aplicativos básicos eletrônicos para ser capaz de exercer a sua função. Então, para a gente conseguir formar, né, esse estudante autônomo que consegue construir o seu trajeto educacional, nós temos que ter domínio, né, sobre os aplicativos, né, sobre os dispositivos digitais. Na organização dos conteúdos, saímos lá da 1.0, materiais tradicionais de autores tradicionais. É um livro lá que você ia seguir daquele autor. Hoje, olha só, inteligência artificial, e, inclusive a gente coloca aqui também, particularmente, desses sites de inteligência artificial, tipo ChatGPT. Como é fácil você colocar qualquer assunto para um aluno fazer uma discussão, ou fazer uma prova, seja o que for, a facilidade com um site como esse, é o seguinte, eu quero que você me dê, construa um texto para mim sobre tal assunto. Você pode só dizer a bibliografia. Está lá. Em 2 segundos o texto está lá pronto, escrito lá pela inteligência artificial. Isso é um problema? Pode ser, não sei. Certo? Se os alunos, se o meu aluno usa isso para fazer uma prova minha, para ele fazer uma atividade, é um problema. Porque ele só precisa saber do título. A atividade, ele traz lá um trabalho novo, é um trabalho inédito, que ele cria lá na hora, ele constrói aquele trabalho, e de repente o aluno nem conhece, nem vai saber o assunto. Ele só sabe o título, ele me entrega um trabalho como se ele tivesse feito, como se ele tivesse propriedade sobre aquilo. No entanto, podemos utilizar aquilo lá como um indutor, tá, pessoal? Vamos utilizar isso como aliado. Não vamos fugir disso. Vamos mostrar para o aluno que existe isso, vamos utilizar com ele a ferramenta, tá? Mas na hora das nossas atividades, vamos ter o cuidado, né, de fazer com que ele realmente construa, né, as suas atividades lá, que ele construa os seus projetos. A tradicional, tarefas em casa. Na 4.0, metodologias ativas e inovadoras para atender o mercado de trabalho. Aprendizado baseado em projetos, análise de dados e na solução digital. E quando você começa a trabalhar, por exemplo, a metodologia como aula invertida, na aula invertida você trabalha antes o conteúdo, você dá antecipadamente, durante a aula você vai trabalhar projetos com ele. Então, no meio da aula, vamos fazer o quê? Vamos colocar em prática, né? Vamos desenvolver um problema que ele teria no trabalho dele, no dia a dia dele, utilizando aquele assunto que eu apresentei para ele lá na plataforma. A organização institucional. Baseada em locais físicos, educação vinda por uma instituição regulamentada. Olha lá. A educação pode ser dada de qualquer lugar. Eu estou nesse momento em Palmas. Vocês estão aí em diversas cidades, né? E poderiam estar, nesse momento, no Japão, do outro lado do mundo, qualquer lugar. Desde que vocês tivessem uma conexão, nesse momento, vocês poderiam estar com acesso tanto a esse momento síncrono, quanto aos materiais que estão lá na plataforma. E de forma integrada com os outros alunos, em forma de participação. Inclusive, um aluno que está lá no sul do estado, ao mesmo tempo pode estar fazendo trabalho, atividade de conjunto, discutindo um fórum com o aluno que está lá no extremo norte. Não há problema algum. Comportamento dos alunos lá, voltando no mais antigo, 1.0, bastante passivo.
professor está lá na frente, eu estou apenas escutando o que ele tem a me dizer. Olha aqui, a aprendizagem segue a mesma linha dos passos makers. Ou seja, aprende-se experimentando, fazendo. Peraí, o problema é esse aqui, vamos resolver aqui durante a minha aula. Vocês vão colocar em prática aquele conteúdo. Na educação por exemplo, a tecnologia, e-learning se dá apenas dentro da instituição educacional. Aqui ó, é possível de qualquer lugar, tendo em vista a conectividade. Temos tecnologia para isso. E entre os pontos, né? Então, da educação 4.0, das que são muito utilizadas, robótica. Isso desde das séries iniciais. Ela ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, o desenvolvimento do raciocínio para exatas, né? Parte de programação, e onde os alunos conseguem montar sistemas inteligentes facilmente. Alunos de séries iniciais já têm atividades robóticas voltadas para eles. Vamos ter cada vez mais, né? Inteligência artificial, aprendizagem de máquina. Temos que estar preparado para isso e utilizar isso a nosso favor, e não, né, como um fator que pode atrapalhar o aprendizado dos nossos alunos, caso eles não saibam utilizar de forma adequada. Big Data, que são grandes bancos de dados capazes de trazer informações ali de forma padronizada. E são esses Big Data, por exemplo, que alimentam os algoritmos dessas mídias e redes sociais. E o que nós temos, então? Desafios, então, para o professor, nesse momento da educação 4.0. Saber usar muito bem computadores, projetores, quadros interativos, tablets, robô, inteligência artificial, smartphones. Isso é uma realidade, não estou falando de futuro, isso é o agora. E outros equipamentos tecnológicos, tanto no seu estudo diário, quanto nos processos de interação e intermediação dos conteúdos nas aulas. Querendo ou não, toda essa tecnologia é parte integrante da nossa sociedade e está inserida. Isso é a realidade também da indústria, da empresa e do mercado de serviço. Então, se a gente precisa preparar o aluno para o trabalho, a gente não pode, então, ter um abismo muito grande entre o que ele viu na sala de aula e o que ele vai ver lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia. A escola não pode estar distante da vida, do que vai ser a vida laboral do aluno na sua vida futura. E aí, pessoal, isso aqui é o que nós tínhamos, então, né, que eu queria comentar com vocês, então, nessa aula de hoje. Muito boa a apresentação do professor, um material enriquecedor, né? Mas, enfim, o que a gente percebe na atual conjuntura é o protagonismo do aluno, né? E agora o colaborador, professor, mas como coadjuvante. E nós, fazendo aí uma analogia com relação... Antes tínhamos acesso às torneiras, né? Aí o acesso aos rios, e agora os oceanos. Vivemos aí numa globalização e, ao mesmo tempo, uma individualização. Agora, como conciliar? Aí onde entra as particularidades, né? Eu acho que também é um desafio para o educador. Até porque, para nós, e talvez para a nossa geração, são novidades, né? E esses que estão aí já mergulhados, é como o professor falou anteriormente, de repente eu trago um assunto e um questionamento, o meu aluno, ele dá um clique ali, tem uma resposta de um outro colaborador, enriquece aquilo, já até antecipa, né? Isso certamente enriquece a aula. Mas, assim, eu acho que também devemos considerar o público, né? Quem são meus alunos? De onde vêm? Qual o acesso que ele tem? Quais as ferramentas? Né? Então, eu conhecer o meu público também vai me ajudar no preparo, né, das minhas abordagens para que seja eficiente. Porque a lição, toda lição sem uma aplicação é mera especulação, né? Alguém já disse isso. Então, é muito bom a gente aproveitar tudo que temos de tecnologia, mas, particularmente, eu acho que o prazer de um livro, esse sabor aí, essa geração não sabe o que é, né? Essa é a minha participação. E bem-vindo, professor. Vamos às próximas. Muito obrigado, Manuel. Perfeita aí sua observação. Pessoal,
Caso ninguém queira mais se manifestar, encerramos por aqui, então, nosso Momento 5. Desejando a vocês um ótimo final de semana. Obrigado a todos pela presença. Um grande abraço.